Eu moro aqui mesmo, no interior de Sergipe. Tenho 38 anos. Trabalho como supervisor de almoxarifado numa empresa de materiais de construção. É uma vida bem simples, bem rotineira. Acordo cedo, pego o ônibus sempre no mesmo ponto, passo o dia lá no almoxarifado conferindo mercadoria, dando baixa em nota, organizando estoque, nada demais. Vida de quem está tentando viver em paz. Mas o problema é que a paz nunca mais me acompanhou. Desde pequeno, as pessoas me veem andando na rua, cabeça baixa, sempre calado, e devem achar que sou só mais um sujeito normal. Mas ninguém sabe o que me persegue. E eu nunca contei isso para ninguém. Nem para minha mãe, nem para nenhum colega do serviço. Só tô contando agora porque de uns meses para cá, a coisa começou a piorar. Começou a ficar mais presente, mais forte. E eu tô cansado. Tô com medo de perder a cabeça. Tudo começou há muitos anos. Eu ainda era criança. E tudo começou com a morte do meu irmão. A gente morava numa rua de terra, dessas que quando chove vira lama e quando seca levanta poeira. As casas eram simples, todo mundo se conhecia. Meu irmão era 2 anos mais velho que eu. Ele era meu melhor amigo. A gente fazia tudo junto. Jogava bola no terreno baldio, soltava pipa, corria atrás de carrinho de picolé. Ele era mais corajoso, mais agitado. Eu era mais na minha. Ele que me puxava para as coisas. Sempre foi assim. Eu lembro daquele dia como se tivesse sido ontem. Era um domingo. Minha mãe pediu para a gente ir na venda comprar pão e refrigerante. A venda ficava do outro lado da rua principal. Uma avenida onde passavam uns caminhões pesados. De vez em quando. Era cedo, umas 9 da manhã, céu nublado, mas quente. A gente foi andando, rindo como sempre. Ele corria na frente, fazia piada, gritava para eu andar mais rápido. A gente chegou perto da avenida. Não tinha ninguém, nenhum carro, nenhum som. Meu irmão foi atravessar. E então, um caminhão apareceu. De repente, veloz, vindo da curva, sem freio, sem buzinar, sem nada. Foi tudo muito rápido. Ele já estava no meio da rua. Eu só consegui gritar, mas o grito não adiantou. O caminhão bateu nele em cheio. O corpo dele foi jogado longe, caiu de lado, todo torto. O sangue começou a escorrer da cabeça, misturando com a poeira da rua. O caminhão nem parou. Eu fiquei parado, em choque, sem chorar, sem gritar, só olhando. Minha mãe chegou minutos depois, gritando desesperada, se jogando no chão. Vizinhos começaram a aparecer, mas eu fiquei ali, sem me mexer. Foi naquele momento que algo em mim quebrou. Depois disso, minha casa virou um silêncio. Meu pai não falava mais nada. Minha mãe chorava à noite, achando que ninguém ouvia. Eu parei de brincar, de rir. Passei a dormir mal, acordar suando. E então, eu comecei a ver ele. No começo, achei que era sonho, coisa da minha cabeça. Mas ele sempre aparecia nos mesmos lugares. No canto da rua onde morreu, perto da venda. Às vezes, sentado no meio-fio, olhando para o chão. Mas tinha vezes que ele olhava direto para mim, com a mesma roupa daquele dia, camisa amarela, bermuda jeans e descalço. Não falava nada, só me encarava, e sempre que eu piscava, ele desaparecia. Fiquei com isso guardado por muito tempo, mas quando falei para minha mãe, ela me deu um tapa. Disse que era o diabo, que era pecado falar de morto. Depois disso, aprendi a ficar calado. O tempo passou, fui crescendo, fui tentando esquecer. Arrumei emprego, comecei a trabalhar nesse almoxarifado, juntei dinheiro, aluguei meu cantinho, vida que segue. Mas por dentro, nada seguiu. Achei que tinha superado. Fiquei uns anos sem ver ele, até que um dia, voltando do trabalho, vi ele de novo. Estava parado no ponto de ônibus, na mesma posição, mesma roupa, mesmo olhar. Eu travei, não consegui nem respirar. Depois desse dia, ele voltou para minha vida. Começou a aparecer cada vez mais. Às vezes no terminal de ônibus, às vezes na frente do prédio onde moro. Já cheguei a ver ele dentro do almoxarifado, atrás das prateleiras. Eu vi, juro por Deus. E o pior é que comecei a ouvir a voz dele.
No começo, era um sussurro, como se alguém estivesse chamando meu nome bem baixinho. Depois ficou mais claro, mais direto. Por que você não me salvou? Essa frase me persegue. Já acordei no meio da madrugada com isso no ouvido. Já ouvi no ônibus lotado. Já ouvi enquanto estava lavando o rosto no banheiro do trabalho. E teve um dia que foi o pior de todos. Eu acordei com a perna formigando. Quando olhei, tinha marcas como dedos apertando. Hematomas roxos, como se alguém tivesse me arrastado enquanto eu dormia. Fui na igreja, pedi oração, fui em psicólogo, tomei remédio. Nada adiantou. Ele continua aqui. E não é só ele. Teve uma vez que vi ele no acostamento de uma estrada, voltando de Aracaju. Ele correu na frente do meu carro. Eu quase capotei tentando não atropelar ele. Quando desci, ele tinha sumido, mas ficou uma mancha escura no asfalto, que desapareceu enquanto eu olhava. Depois disso, parei de dirigir. Eu não sei se você acredita em alma, espírito, energia. Não sei. Mas se um dia você presenciar a morte de alguém que você ama e começar a ver essa pessoa de novo, nas ruas, na sua casa, no seu trabalho, me diz se você vai continuar achando que isso é coisa da cabeça. Se você ouvir a voz de alguém que morreu, te perguntando por que você não salvou, me conta se você vai dormir tranquilo. A dor que carrego não é só memória, é uma presença que me acompanha, que me persegue. Hoje em dia, eu continuo vivendo. Pelo menos é o que parece. Acordo, trabalho, volto para casa, mas tudo no automático. Tem dias que passo por aquela rua onde tudo aconteceu, e eu sei, eu sinto que ele está lá, esperando. Ele não fala mais nada, só me encara, como se dissesse, tá chegando a hora. E eu não sei o que ele quer. Talvez ele só queira ser lembrado, talvez ele queira justiça, talvez ele queira que eu vá com ele. Mas o que me assusta é que ultimamente ele não parece mais meu irmão, parece outra coisa, algo que tomou a dor, o sofrimento e virou algo que não devia estar aqui. E se um dia eu não aparecer mais, saiba que não foi acidente. É que tem coisas que a gente não consegue escapar, e algumas dores não aceitam ser esquecidas. Eu nunca fui de acreditar nessas histórias de escola. Sempre achei invenção para assustar os mais novos, sabe? Mas o que eu vivi, o que eu vi, ninguém nunca conseguiu explicar. Era 1995, eu tinha 15 anos e estudava em uma escola estadual bem antiga. O prédio havia sido construído nos anos 50 e parecia que nada havia sido reformado desde então. As paredes eram cheias de rachaduras, as janelas rangiam com o vento e o banheiro do segundo andar era o lugar mais evitado da escola inteira. Diziam que lá morava a loira do banheiro. Eu ria quando falavam. Jurava que era só mais uma dessas lendas bobas que todo colégio inventa. Mas tinha gente que falava com tanta convicção que dava até um arrepio. Professores mais velhos diziam que uma estudante loira tinha morrido lá nos anos 70. A história era sempre a mesma. Ela teria sido trancada no banheiro por colegas durante uma brincadeira de mau gosto, passou mal, bateu a cabeça e morreu. Desde então, seu espírito vagava pelos espelhos, esperando alguém chamá-la. E o jeito de chamar era conhecido por todos. Entrar sozinho, apagar a luz, bater a porta 3 vezes, dar descarga e repetir seu nome em frente ao espelho. Eu nunca tinha tentado. Nunca tinha coragem suficiente. Até aquele dia. Era uma sexta-feira nublada, fim de outubro. Lembro porque a escola estava decorada para o Halloween, com papel preto nas portas e uns esqueletos de cartolina. Eu já estava meio cansado, última aula de matemática, quase tocando o sinal. Um amigo meu, desses que gosta de provocar, começou a falar da lenda. Disse que conhecia um primo de um primo, que desmaiou depois de invocar a loira. A sala inteira começou a rir. Alguém teve a brilhante ideia de apostar quem teria coragem de tentar. E claro, sobraram as piadinhas para cima de mim.
Você que paga de valentão, por que não vai lá chamar? Disseram. Eu, para não ficar de covarde, aceitei. Disse que faria no intervalo, no banheiro do segundo andar. Na hora eu falei rindo, mas conforme os minutos foram passando, senti o peso da decisão. Quando o sinal bateu, meus amigos foram atrás de mim, em grupo, mas pararam na escada. Todo mundo dizia que só quem entrava sozinho é que podia ver alguma coisa. Eu subi, tentando parecer confiante, mas minhas pernas tremiam. O corredor do segundo andar estava vazio. As salas já tinham sido fechadas e só se ouvia o barulho distante do pátio. O banheiro ficava no final do corredor, com a porta sempre meio aberta, rangendo quando o vento passava. Empurrei a porta devagar. O cheiro de mofo veio forte. Era um banheiro velho, com 3 cabines de porta azul descascada e 2 pias de mármore quebrado. O espelho estava manchado, como se nunca tivesse sido limpo. As lâmpadas fluorescentes piscavam e uma delas fazia aquele barulho baixo, irritante. Entrei. O som da porta batendo atrás de mim ecoou de um jeito que fez meu coração acelerar. É só uma lenda, pensei. Mas a sensação de estar sendo observado começou a pesar. Segui o ritual. Apaguei a luz. O banheiro ficou quase escuro, só um pouco iluminado pela janela alta. Bati a porta 3 vezes. O som ecoou tão alto que eu gelei. Dei descarga na primeira cabine. A água fez um barulho longo que parecia nunca acabar. Me aproximei do espelho. Olhei para minha própria cara, pálido, suando, mas tentando disfarçar. E então falei. Loira do banheiro. Minha voz saiu trêmula. Respirei fundo e repeti. Loira do banheiro. O silêncio que se seguiu foi tão pesado que meus ouvidos começaram a zunir. E antes de dizer a terceira vez, eu juro que senti um sopro gelado no meu pescoço. Virei rápido, mas não tinha ninguém. O banheiro estava vazio. Olhei de novo para o espelho e aí eu disse com a boca seca. Loira do banheiro. No início, nada aconteceu. Eu até ri nervoso. Pensei em sair correndo e dizer para todo mundo que não passou de uma besteira. Mas então, o espelho escureceu, como se uma sombra tivesse se formado atrás do vidro. Eu esfreguei os olhos, achando que era impressão. Mas não. Havia alguém no reflexo, uma figura feminina parada atrás de mim. Meu corpo inteiro congelou. Ela tinha o cabelo comprido, loiro, caindo sobre o rosto. Estava de vestido branco, manchado em algumas partes escuras. Não dava para ver bem os olhos. Só uma expressão morta, vazia. Eu não conseguia me mexer. No reflexo, ela deu um passo em minha direção. Mas quando virei para trás, não tinha nada. Só o banheiro vazio. Olhei de novo para o espelho e ela estava mais perto. Agora dava para ver os lábios entreabertos, como se murmurasse alguma coisa. O medo tomou conta, minha respiração ficou curta, o coração disparado. E então eu ouvi uma voz fraca, arranhada, sussurrando bem perto do meu ouvido. Por que me chamou? Eu gritei. Corri para a porta e comecei a puxar a maçaneta, mas ela não abria. Parecia trancada por dentro, como se alguém segurasse do outro lado. Olhei desesperado para as cabines. As portas começaram a bater sozinhas, uma por uma. Primeiro a do fundo, depois a do meio, até todas estarem batendo juntas, como se tivesse alguém preso ali dentro tentando sair. Meu corpo todo tremia. Eu gritava, batia na porta, mas ninguém parecia ouvir. Olhei para o espelho pela última vez. Ela estava colada atrás de mim, o rosto pálido, os olhos vazios, a boca se abrindo devagar, e dela escorria algo escuro, como sangue misturado com água. Antes que eu desmaiasse, a luz do banheiro piscou forte e acendeu. De repente, tudo parou. O espelho mostrava apenas meu reflexo, pálido e suado, e as portas estavam imóveis. A maçaneta girou sozinha e a porta se abriu. Eu saí correndo pelo corredor, tropeçando, quase caindo pelas escadas. Quando cheguei no pátio, meus amigos riam. Disseram que eu estava branco como papel.
e que devia ter inventado para parecer verdadeiro. Eu não conseguia falar nada, só tremia. Passei o resto do dia em silêncio. Naquela noite, tive pesadelos horríveis. Via o espelho escurecendo, via aquela mulher me encarando. Acordava suado, com a sensação de que alguém me observava no quarto. Durante semanas, evitei entrar sozinho em qualquer banheiro. Até hoje, quando vejo um espelho vazio e sinto aquele arrepio subir pela espinha. Eu não sei o que aconteceu de verdade. Não sei se minha mente pregou uma peça, se o medo fez eu imaginar tudo. Mas uma coisa eu tenho certeza: eu não estava sozinho naquele banheiro. E se algum dia você tiver coragem de tentar, lembre-se do que ela me disse. Por que me chamou? Meu nome é Silas e eu sou caminhoneiro desde que me conheço por gente. Tenho 54 anos hoje, mas comecei na estrada com 23, depois que meu pai sofreu um derrame e tive que largar tudo para ajudar a família. Eu não era de estudar muito, não. Sempre fui melhor com as mãos, com o volante, com o silêncio. Minha primeira viagem longa foi com um caminhão emprestado de um amigo do meu tio. Eu lembro da sensação até hoje. O motor roncando, o cheiro de diesel, a estrada aberta. Parecia liberdade. Eu nunca fui homem de ficar preso. Gente demais me sufoca. Cidade demais me irrita. No fundo, a única coisa que eu sempre entendi de verdade foi o asfalto. Ao longo dos anos, conheci o Brasil todo. Já dormi em barranco em posto dentro da carroceria, já fiquei preso em atoleiro, já atravessei serra com freio ruim, já levei carga que hoje eu nem teria coragem de encostar. Mas sobrevivi a tudo. E até 2003, eu achava que já tinha visto de tudo. Mas tem coisa que nem o tempo consegue explicar. Aconteceu numa noite fria de julho. Eu estava saindo de Cascavel com uma carga de adubo para entregar numa fazenda no interior de Santa Catarina. Era uma viagem relativamente curta, mas o tempo estava virando. Começou a chover no fim da tarde e a previsão era de neblina forte durante a madrugada. Mesmo assim, segui viagem. A estrada que peguei era um trecho antigo da BR-282. Muita curva, mata dos dois lados, pouco movimento e sem sinal de celular. Era o tipo de lugar que, se você quebra, reza para alguém passar e ajudar. Mas eu já tinha passado por lá outras vezes. Conhecia cada subida, cada buraco. Eu confiava no meu caminhão e confiava na minha cabeça também. Mas confiança demais, às vezes, é armadilha. Já era mais de 2 da manhã quando o sono começou a bater forte. Estava frio, muito frio. Eu dirigia com o casaco fechado até o pescoço e a garrafa de café entre as pernas. A chuva caía leve, mas não parava. O limpador fazia um som hipnótico e o farol mal vencia a neblina. Foi então que vi, no acostamento, à direita da pista, uma figura branca. Parecia algo solto, tipo um saco plástico voando. Mas conforme me aproximei, vi que era uma mulher, parada, encharcada, de vestido branco. E não era qualquer vestido. Era um vestido de noiva, longo colado no corpo pela água e com um véu cobrindo o rosto. Ela não fazia sinal, não se mexia, só estava ali, de pé, como se tivesse sido esquecida. Passei por ela devagar, olhando pelo retrovisor, tentando entender se era real. Quando vi que não estava delirando, parei o caminhão alguns metros à frente. Fiquei uns segundos parado, com a respiração pesada. Parte de mim gritava para seguir, mas eu não consegui. Voltei de ré bem devagar, até alinhar com ela. Abri o vidro e perguntei: "A senhora está bem? Está perdida?" Ela virou o rosto com calma. Os olhos dela, não sei explicar, eram fundos, escuros, não tinham brilho nenhum. A voz saiu fina, quase sem som. "Tô indo pro meu casamento." Por algum motivo, aquilo me fez tremer. Não fazia sentido nenhum, mas ao mesmo tempo, o jeito como ela falou parecia verdadeiro. Parecia que ela realmente acreditava naquilo. "Quer que eu te leve?" Ela não respondeu. Só andou devagar até a porta e entrou.
Sentou no banco do carona, ajeitou o véu e ficou quieta. O vestido pingava no tapete. Um cheiro estranho invadiu a cabine. Era doce demais. Parecia perfume velho misturado com coisa podre. Eu fechei a porta e voltei para a estrada. A viagem seguiu em silêncio. Eu não queria olhar para ela, mas sentia que ela me observava. Era como se tivesse algo no ar. Pesado, tenso. Onde fica o casamento? Arrisquei perguntar. Ela demorou para responder. Depois disse: ele está me esperando. Quem? Meu noivo. Aquela frase me arrepiou, porque ela falou de um jeito gelado, como se não fosse mais viva. Continuei dirigindo. A estrada parecia não andar. A mesma curva, o mesmo barulho da chuva. O farol mal iluminava e o frio parecia sair dela. Um frio que não vinha do clima, mas de dentro do caminhão. Quando tomei coragem para olhar para o banco do lado, ela não estava mais lá. Sumiu, do nada. O banco ainda molhado, mas vazio. Só tinha o véu, estendido, molhado, como se ela tivesse virado água. Parei o caminhão no acostamento, tremendo. Saí com a lanterna, iluminei o mato, o chão, chamei por ela. Moça, a senhora caiu? Tá aí? Nada, só o som da chuva. Voltei para o caminhão, tranquei a porta, me sentei, tentei entender. Foi quando o rádio chiou, mesmo desligado chiou, e uma voz fraca surgiu no meio do ruído. Ele ainda me espera. Desliguei o rádio com força. Meu coração parecia que ia explodir. Dirigi até o primeiro posto que encontrei. Encostei o caminhão quase em pânico. Fui até o banheiro. Lavei o rosto. Me olhei no espelho. Eu estava branco. Parecia que tinha visto a morte. E talvez tivesse mesmo. Voltei para o caminhão, o véu ainda lá. Mas agora, seco. E o cheiro mais forte. Quase insuportável. Não consegui dormir, nem comer. Só fiquei ali, com os olhos abertos, olhando para o nada, até o dia amanhecer. Quando fui descarregar a carga no galpão da fazenda, o véu tinha sumido. Sumido. Não estava em lugar nenhum, nem banco, nem chão, nada. Só que o banco ainda tinha a marca dela. Na volta passei pelo mesmo trecho, bem devagar. E por um segundo, eu vi. Lá no acostamento, a mesma figura, o mesmo vestido. Mas dessa vez, eu não parei. Desde aquele dia, nunca mais pego estrada à noite, nunca mais dou carona. E nunca mais olhei para o banco do carona do mesmo jeito. Porque tem coisa na estrada que não quer ajuda. Tem coisa que não quer chegar em lugar nenhum. Tem alma que só quer ser lembrada. Ou talvez ela ainda esteja indo para o casamento. Eu nunca imaginei que uma decisão tomada por desespero pudesse mudar completamente a nossa vida. Meu nome não importa, mas o que eu vou contar aqui aconteceu comigo, com minha esposa e com nosso filho. Foi real. Eu só quero que alguém saiba, que alguém acredite, porque a gente quase não saiu vivo daquela casa. Tudo começou no fim de 2021, quando minha esposa perdeu o emprego. Ela era gerente em uma loja de roupas que faliu com a crise. Um mês depois, eu também fui demitido da fábrica onde trabalhava fazia mais de 10 anos. Foi um período muito difícil. A gente morava num apartamento alugado, pequeno, barulhento, num bairro que já não era seguro. As contas começaram a acumular. Água, luz, aluguel, tudo atrasado. A escola do nosso filho ligava quase todo dia porque ele não estava indo mais. A gente não tinha dinheiro nem para passagem. Foi nesse momento que a solução apareceu. Um primo distante da minha esposa ligou dizendo que tinha herdado uma casa antiga de um tio-avô, numa cidade do interior. Ninguém queria ficar com ela. O lugar estava fechado fazia mais de um ano, desde que o velho morreu lá dentro. O primo disse que não queria a casa, que só queria se livrar dela. Perguntou se a gente queria ir morar lá. Na hora, a gente achou que era a nossa chance. Uma casa de graça. Um novo começo, num lugar tranquilo. Pegamos nossas coisas e fomos para lá. Era uma cidade pequena,
onde todo mundo se conhece. A casa ficava no fim de uma rua estreita, quase na área rural. Uma casa colonial, com mais de 80 anos. Fachada branca, janelas de madeira, varanda e um corredor comprido cruzando tudo. A gente chegou lá numa tarde chuvosa. O lugar tinha cheiro de mofo. O portão rangia. As janelas estavam fechadas com tábuas. O mato estava alto. O telhado fazia barulho com o vento. A casa precisava de muita coisa, mas era nossa, e isso bastava. Nos dias seguintes, limpamos cada canto. Abrimos janelas, jogamos fora móveis cobertos com lençóis velhos. O quarto era no fundo, nosso filho no do lado. No meio, o corredor. Escuro, estreito, chão rangendo. Mesmo com luz, parecia que o silêncio era mais pesado ali. Na primeira semana, os barulhos começaram. Sempre às 3 da manhã. Primeiro estalos, depois portas fechando sozinhas. Até que veio o primeiro grito. Era um som de dor, feminino dentro da casa. Minha esposa acordou na hora. A gente se entreolhou, gelados. Levantei devagar, usei o celular como lanterna, fui até o corredor. Vazio. As portas todas fechadas, mas o ar gelado, frio seco que queimava o peito. Voltei para o quarto. E quando fechei a porta, ouvi o banheiro batendo sozinho, com força. A gente não dormiu mais. No dia seguinte, instalei câmeras, sala, corredor, entrada do nosso quarto. Usei um app no celular. Queria descobrir se alguém estava invadindo. Mas as imagens não mostravam pessoas, só as portas batendo. E o som. Sempre o mesmo grito feminino, alto, dolorido. Nosso filho mudou. Ficava trancado no quarto, desenhando, sempre a mesma mulher. Cabelos longos, rosto sem olhos. Em um desenho, ela estava parada no corredor. Em outro, sentada na cama dele. Perguntei quem era. Ele respondeu, a moça que grita. Naquela noite, fiquei de plantão olhando as câmeras. Às 3 horas em ponto, vi uma sombra cruzar o corredor. Parou na frente da câmera. Era uma mulher. Magra, olhou direto para a lente, mas não tinha rosto, era pele esticada. Desliguei o celular na hora e chorei. Chamei um padre. Ele andou pela casa em silêncio. Quando chegou no corredor, parou, ficou pálido. Disse que tinha algo preso ali, uma presença antiga, e nos aconselhou a sair o mais rápido possível. Naquele mesmo dia, encontramos o porão escondido. Tinha uma porta escondida atrás do armário da cozinha. Estava trancada. Forçamos e abrimos. Um cheiro de terra úmida e mofo subiu. Descemos. No canto, havia uma caixa antiga. Dentro, fotos. Todas mostravam a mesma mulher. Rosto sério. Sempre ela. No verso de uma foto havia uma anotação. Maria de Lourdes, 1934. Perdeu os filhos num incêndio, nunca superou. Morreu sozinha. A mulher dos gritos era ela. A mulher nos desenhos do nosso filho. A mulher que aparecia nas câmeras. Naquela noite fugimos da casa. Dormimos numa pousada. Às 3 horas recebi notificação da câmera. Quando abri o vídeo, era ela, gritando, arranhando as paredes. Olhou para a câmera e sussurrou. Onde estão? Deletamos os vídeos, formatamos os aparelhos, vendemos a casa por qualquer valor. Fomos embora. Hoje vivemos longe. Nosso filho voltou a sorrir, mas às vezes ele ainda desenha a mulher. E diz que ouve gritos, bem longe, quando acorda de madrugada. Eu também acordo, sempre às 3 horas da madrugada, mesmo longe, mesmo em outro lugar. E às vezes ouço um grito distante, um sussurro, como se ela ainda estivesse procurando, como se não tivesse acabado, como se ela tivesse nos seguido. Meu nome é José Weber, tenho 41 anos, moro no interior do Paraná e sou taxista há quase 2 décadas. Já rodei essa cidade de cabo a rabo, conheço cada rua, cada atalho, cada buraco. Já peguei passageiro de todo tipo, bêbado, doido, ladrão,
Casal brigando, criança fugida, senhora perdida. Mas nada, absolutamente nada me marcou mais do que o que aconteceu naquela madrugada. E vou te dizer, com a alma pesando, não tem noite que eu não pense nela. Era outono, começo de maio. No sul, essa época é traiçoeira. De dia faz um solzinho fraco, mas à noite o frio morde. Eu lembro bem, era uma sexta-feira e eu já tinha rodado o dia todo. Só queria encerrar à noite, mas o movimento no terminal da rodoviária estava bom demais para ignorar. Sempre tem alguém chegando, alguém indo embora, gente carregando mala, fugindo de casa ou só querendo voltar para algum lugar. Passava pouco das 2 da manhã. Eu estava encostado com o carro, tomando um café no copinho de isopor, quando ela apareceu. Veio andando devagar, lá do outro lado da rua, sozinha. Parecia perdida. Era uma moça nova, uns 20 e poucos anos. Alta, magra, vestindo um vestido branco, longo, que parecia de festa ou casamento antigo. Estranho, fora de época. Cabelo preto, comprido, bagunçado, caía no rosto. Andava descalça. O mais esquisito, o silêncio. Ela vinha como se nem pisasse no chão. Nenhum barulho. Ela parou bem do lado do carro e perguntou: "O senhor trabalha essa hora?" "Trabalho, sim." "Vai para onde?" "Bairro Colônia. Depois da curva grande, perto do sítio abandonado." Aquilo me arrepiou. Não sei se foi o tom de voz dela ou o jeito que falou da curva. Quem mora aqui conhece aquela estrada. Uma rodovia estreita, sem iluminação, cheia de curva fechada. Passa por dentro de uma região de mato que dizem ser assombrada. Muita gente já se acidentou lá. E pior, tem lenda. Lenda daquelas que velho conta sussurrando. A mais famosa, a da menina da curva. Mas eu não sou homem de superstição. Motor desligado não rende corrida. Pode entrar. Ela entrou. Sentou-se no banco de trás. O vestido arrastou no chão do carro. Não falou mais nada. 10 minutos depois, eu já estava na estrada. Os postes foram ficando para trás. A luz da cidade também. Só o farol iluminando o asfalto e o mato. O rádio começou a chiar. Pensei que fosse interferência. A moça ficou em silêncio o tempo todo. Olhava pela janela imóvel. Conforme fui dirigindo, percebi que ela não piscava e nem se mexia. Parecia uma estátua ali atrás. Não perguntei mais nada. Tinha algo nela que me deixava desconfortável, mas eu me forçava a manter a calma. Até que chegamos perto da tal curva da estrada, aquela famosa entre os taxistas e motoristas de aplicativo. Ela então finalmente falou: "Cuidado, moço, foi aqui que eu morri." Na mesma hora, eu virei o pescoço. Olhei pelo retrovisor. O banco estava vazio. A moça tinha sumido, desaparecido, evaporado. Frei bruscamente o carro. O motor quase apagou. Pulei para fora do carro, abri todas as portas. Ninguém. Nenhum sinal de que alguém tinha estado ali. Nem marca no banco, nem cheiro, nada. Meu sangue gelou. E aí eu lembrei das histórias. Todo mundo naquela cidade conhece a história da menina da curva. Dizem que uma jovem morreu ali nos anos 90, a caminho de um baile. O carro bateu numa árvore, caiu numa vala. O motorista sobreviveu. Ela não. Desde então, dizem que ela aparece naquela estrada pedindo carona para casa. Sempre na mesma curva. Sempre com o mesmo aviso. Foi aqui que eu morri. Voltei para o carro em choque. A respiração curta, coração disparado. Liguei o motor com as mãos tremendo e segui devagar. Não conseguia pensar em mais nada. Poucos quilômetros depois, avistei um pequeno bar de beira de estrada com luz acesa. Parei, ainda em choque. Entrei e o dono percebeu meu estado na hora. "Aconteceu alguma coisa?" Contei sem esconder nada. Ele só assentiu com a cabeça e disse: "Você viu ela, a menina da curva?" Ele apontou para o canto e, do bar, tinha uma pequena moldura com uma foto antiga em preto e branco. Era ela, a mesma menina que entrou no meu carro. Voltei para a estrada só no outro dia, quando amanheceu.
Nunca mais passei por aquela curva de noite. E toda vez que ouço alguém falar da menina da curva, eu fico calado. Mas por dentro eu sei, ela existe. Talvez ainda esteja lá, esperando outra carona. Talvez continue vagando por aquela estrada na esperança de ser salva. Ou talvez só queira lembrar os motoristas de que a curva ainda é perigosa. Seja como for, eu vi, eu senti. E não desejo para ninguém o que eu senti naquela noite. Eu sempre gostei das madrugadas no hospital. Havia algo de solene naquela calma estranha que tomava os corredores depois que os familiares iam embora e os pacientes adormeciam. Aquilo me fazia sentir mais próxima da essência do cuidar. Sem o burburinho do dia, sem a pressa dos médicos, era ali que eu realmente conseguia observar. Os detalhes, os silêncios, as pequenas mudanças que o relógio não percebia, mas os olhos atentos notam. O hospital onde eu trabalho é antigo, muito antigo. As paredes, embora limpas, denunciam as décadas de uso. Os corredores longos demais sempre me pareceram pensativos, como se escondessem lembranças que não queriam dividir. Os ruídos são típicos. Apitos de máquinas, o sussurrar dos equipamentos de oxigênio, o ronco eventual de algum paciente em sono profundo. E, às vezes, sons que não pertenciam a nada identificável. Comecei a notar algo diferente durante um dos meus plantões noturnos, numa quinta-feira comum. Tinha acabado de deixar o refeitório e caminhava de volta ao posto de enfermagem quando o vi pela primeira vez. Era uma criança. Estava parada no fim do corredor, imóvel, vestindo um pijama de hospital infantil, branco, com detalhes azuis. Os braços caídos ao lado do corpo, os olhos fixos em mim. Um calafrio percorreu minha espinha, daqueles que nascem sem razão lógica. Fiquei estática por alguns segundos, tentando entender o que via. Oi! Minha voz saiu fraca, mais um sussurro do que uma fala. A criança virou-se e entrou lentamente na sala de fisioterapia. Corri atrás. Quando abri a porta, a sala estava vazia. Vasculhei o lugar inteiro. Não havia para onde aquela criança tivesse ido em tão pouco tempo. Nenhuma janela aberta, nenhum armário grande o suficiente para esconder alguém. Nada. Voltei ao posto atordoada. Revisei os registros da ala. Nenhuma criança internada naquela noite, nem mesmo em observação. Tentei esquecer, atribuí a exaustão, a minha imaginação, ao cansaço acumulado de semanas puxadas. Mas ele voltou. Na noite seguinte, mesmo horário, mesmo corredor, parado me observando, e de novo desapareceu ao me aproximar. Comecei a anotar os horários e locais em que o via. Percebi que sempre acontecia entre 3 e 4 da manhã. Uma hora que o hospital parecia mais morto do que adormecido. Com o passar dos dias, as aparições se tornaram constantes e outras coisas estranhas começaram a acontecer. Objetos que eu deixava sobre a mesa sumiam e reapareciam em lugares improváveis. Uma tesoura apareceu dentro do armário de lençóis. Um estetoscópio que eu usava sempre foi encontrado dentro da sala de isolamento, trancada. As luzes piscavam com mais frequência quando eu passava pelos corredores. Certa vez, jurei ouvir um choro vindo da sala de enfermagem pediátrica, completamente desativada há anos. Comecei a me sentir vigiada o tempo todo. Durante o dia, mesmo em casa, sentia como se algo me seguisse. Pesadelos me acordavam suando. Sempre o mesmo. Eu caminhava por um corredor infinito e algo me observava da escuridão. Acordava com o coração disparado, o rosto molhado de lágrimas que eu não lembrava de ter chorado. Resolvi investigar. Pedi um dia de folga e fui até os arquivos antigos do hospital. Tive que convencer a coordenação de que era para um levantamento pessoal, um estudo informal.
Passei horas em meio a papéis amarelados, registros manuscritos, prontuários de pacientes já esquecidos pelo tempo. Foi ali que encontrei um menino de 7 anos, internado há mais de 20 anos. Diagnóstico: insuficiência respiratória grave. A evolução mostrava semanas de internação, febres recorrentes, tentativas de intubação. A anotação que me fez gelar a espinha estava quase no final. Paciente muito agitado nas madrugadas. Chora dizendo que a coisa do teto o observa. Relata medo constante do quarto escuro. O óbito veio dias depois. Fechei o prontuário com as mãos trêmulas. Não era possível. Não podia ser coincidência. Voltei ao plantão naquela noite com o coração pesado. Passei o turno tentando manter a mente ocupada, mas no fundo, sabia que ele viria. E veio. Às 3h12, lá estava ele. Parado, olhos fixos em mim. Dessa vez não corri. Fiquei onde estava, apenas observando. Ele não se moveu. Apenas me olhava. Um olhar sem raiva, sem medo, mas vazio. Como se implorasse para ser lembrado. Na noite seguinte, levei algo comigo. Um brinquedo antigo, um ursinho de pelúcia que costumava estar na ala pediátrica antes de ser desativada. Coloquei-o no chão, no mesmo ponto onde ele costumava aparecer, e me afastei. Ele surgiu, viu o brinquedo, abaixou-se, tocou-o com a ponta dos dedos. Pela primeira vez, vi algo mudar em seu rosto. Uma lágrima escorreu dos olhos da criança, e então ele desapareceu. Naquela noite, dormi sem sonhos. Nos dias seguintes, não o vi mais. As luzes pararam de piscar. Nenhum objeto se moveu sozinho. Os corredores antes tensos pareciam mais calmos, mais leves. O hospital, de alguma forma, respirava melhor. Comecei a visitar a sala, de arquivos com mais frequência. Passei a registrar casos antigos, histórias que ninguém contava mais. Quase como se estivesse dando voz àqueles que ficaram para trás. Era minha forma de lidar com tudo. Não contei a ninguém o que vi. Quem acreditaria? Algumas semanas depois, uma enfermeira nova veio até mim inquieta. Tem algo estranho naquele corredor. Sinto como se alguém estivesse ali o tempo todo. Eu apenas sorri e disse que ela se acostumaria. Às vezes, passo por ali durante os plantões e deixo o ursinho encostado na parede. Ninguém entende, ninguém pergunta, mas no fundo sei que ele está em paz. Ele só precisava ser visto, reconhecido. E eu o vi. E nunca mais fui a mesma. Meu nome é Zé Cícero. Sou cabra do sertão da Bahia, nascido e criado na poeira, no mato e no calor de rachar. Vivo num povoado pequeno, onde o tempo passa devagar e a vida segue no braço. Nunca fui de frescura nem de acreditar nessas histórias de assombração. Me conhecem por ser boca suja. Não nego. Um peste aqui, um arrombadinho ali, é coisa da boca da gente quando o mundo aperta. Mas tem coisa que, depois que você vive, aprende a calar. Aprende a respeitar. Foi numa noite dessas que eu aprendi do jeito mais bruto. Era uma quinta-feira e o céu estava bonito, cheio de estrela. Tava calor, aquele abafado que não deixa a gente dormir direito. Tição, meu cachorro, andava inquieto desde o fim da tarde. Latia para tudo, rosnava pro escuro, como se soubesse de algo que eu não sabia. Depois da janta, sentei na rede, fumei um cigarro e decidi, vou caçar. Já era quase 9 da noite. Melhor hora, pensei. Friozinho da noite, bicho desavisado passeando. Peguei a espingarda, a lanterna, botei o chapéu de couro e chamei Tição. A trilha até a Mata da Onça eu conheço de olhos fechados. Mesmo no escuro, a lua iluminava bem. Tição ia à frente, farejando. O mato parecia mais quieto que o normal. Sem grilo, sem coruja, sem nada. Só o som dos nossos passos e o farfalhar das folhas com o vento morno. A mata fechava mais à frente e a escuridão ali era mais pesada. Mas eu segui, rindo das histórias que o povo contava daquele lugar.
Assombração, é? Sei. Falei em voz alta, rindo. Se tiver bicho aqui, é tatu. E tatu eu, como no almoço, peste. Foi então que senti. Primeiro, o vento parou. A mata ficou muda. Tição parou de andar, ficou parado, olhando para frente, o corpo tenso. Eu segui mais 2 passos e aí veio. Uma pancada nas costas. Forte, seca, como se alguém tivesse me dado um tapa com raiva. Me virei na hora, espingarda em punho, o coração disparado. Mas atrás de mim não tinha ninguém. Apontava a lanterna para tudo que era canto. Nada, só árvores, galhos, escuro. Um cheiro estranho começou a subir, de terra molhada e coisa podre. Tição gania baixo, tentando se esconder atrás de mim. Ele tremia, sentia um arrepio subindo pela espinha. O ar parecia preso, o tempo parecia parado. Voltei para casa apressado, ainda sentindo dor nas costas. Não falei nada, só andei, suando frio. Quando cheguei, entrei direto para o banheiro e tirei a camisa. A luz do espelho me mostrou o que eu não queria ver. Uma marca. Nas minhas costas, bem marcada, estava a impressão de uma mão gigante. Os dedos finos, longos, a palma larga, como se marcada a ferro. A pele em volta avermelhada. Era impossível aquilo ter sido feito por ser humano. Sentei no chão do banheiro, sem fala. Tentei lembrar de tudo, mas não tinha explicação. Aquele tapa que senti, aquela força, aquilo era real. E agora estava gravado em mim. Tição não parava de rosnar para a porta. Nos dias seguintes, não consegui dormir. Quando dormia, vinha pesadelo. Via árvores vivas, vultos grandes, olhos no escuro. Sonhava que alguém sussurrava no meu ouvido, numa língua que eu não entendia. A marca queimava, coçava, parecia se mexer. Tição ficou abatido, parou de comer. Só ficava deitado, olhos arregalados, até que, numa noite, morreu. Simples assim. Deitou no chão e apagou, sem barulho, sem luta. Só se foi. Foi aí que resolvi procurar o padre velho da cidade, homem que já ouviu de tudo. Padre, o senhor acredita em espírito da mata? Perguntei. Ele me olhou por cima dos óculos, fez sinal da cruz e disse: Você viu o pai da mata? Pai da mata? Um espírito antigo, guardião das florestas. Dizem que vive nas matas mais velhas, mais escuras. Quando alguém entra lá sem respeito, ele marca. Às vezes, leva. E por que eu? Talvez tenha ofendido. Talvez só tenha cruzado o caminho dele. Às vezes, não precisa motivo. A mata sabe quem deve ou não deve passar. Voltei para casa carregando um medo que nunca tinha sentido antes. Um medo calado, fundo, que fica dentro da pele. A marca não sumia, ardia quando eu falava demais. Coçava quando eu lembrava da mata. Numa madrugada, ouvi passos no terreiro. Acordei suado, levantei devagar. Peguei a espingarda e fui até a janela. E vi uma sombra gigante, parada no limite da luz da lua. Alta, muito alta, encapuzada de folhas e galhos. Não dava para ver o rosto, mas os braços eram longos demais. E as mãos eram como a marca nas minhas costas. Ele me olhava, eu sentia. Não consegui levantar a arma, só fiquei parado. Ele virou devagar e entrou de volta no mato. Sumiu. Naquela manhã, a marca estava diferente, mais escura, como cicatriz de queimadura antiga. Menos viva, mas ainda lá. Passaram-se dias, sem mais aparições, mas dentro de mim, sabia. Aquilo não acabou. Decidi voltar à Mata da Onça. Não por coragem, por respeito. Levei vela, deixei a espingarda em casa. Entrei com o coração na mão. A mata me recebeu como se me conhecesse. Caminhei até o ponto exato. Ajoelhei. Pai da mata, eu não sabia. Não era minha intenção. Leva essa marca, leva esse peso. O vento soprou forte, as árvores estalaram. O chão pareceu vibrar. Então senti como da primeira vez uma mão encostando nas minhas costas. Mas agora era um toque leve, como se me reconhecesse, como se dissesse: agora você entende.
Voltei para casa em silêncio. A marca nunca sumiu. Virou cicatriz e vive comigo até hoje. Não caço mais. Não entro mais em mata fechada. A vida seguiu, mas o respeito aumentou. Porque agora eu sei, a mata tem dono. E o pai da mata nunca esquece de quem tocou.